nos ajudar pagando, comprando cotas de Natal. Tínhamos a perspectiva de vender cartões postais do Natal, para tudo isso arrecadar fundo. Tínhamos a perspectiva de camiseta. Tínhamos a vontade de fazer na avenida, como faz no Carnaval no Rio, e vendermos os camarotes. E chegarmos e ir avançando de tal forma, como o Gramado para que isso pudesse acontecer. E as coisas, de alguma forma, eu até no primeiro ano de vereador ainda participei da primeira reunião ainda, porque eu fazia parte da comissão de Natal. Chegamos a avançar algumas questões jurídicas para a formação dessa associação, e eu, por incompatibilidade e forma de pensar da primeira-dama, que também faz parte, não consegui, dentro do meu gênio ruim, difícil de lidar, eu não tive muita afinidade com a proposta até na questão de comissão de Natal, e achei que eu seria mais produtiva se eu me retirasse, porque senão talvez eu criaria mais problemas do que soluções. E me ausentei. E aí parou num rascunho que a gente chegou a fazer com o diretor de cultura, para a gente poder... Lilice, o tempo está esgotado, mas vamos suspender os trabalhos mais 10 minutos para você possa concluir, ok? Obrigada. E aí eu me retirei e fiquei como vereadora só, mesmo porque talvez uma coisa pudesse atrapalhar a outra. E hoje, nesse momento, eu quero dizer, e vou até aqui justificar já o meu voto. O ano passado eu votei contra. E algumas pessoas, até amigas, né, Ana Cláudia, não entenderam muito a minha posição. Naquele ano, faltava seringa. Questão muito básica. E eu chamei o alerta ao prefeito. Prefeito, pelo amor de Deus, faltando seringa, como é que eu voto na decoração de Natal? Eu me senti mal em votar. Eu ainda disse aqui, é como um filho meu, que se quisesse uma festa de aniversário eu não pudesse dar. Nem sabe o que é isso. Quando um filho pede uma festa, você não pode dar. Foi o que eu fiz no ano passado, votei contra. Só eu sei o que me custou. Tá? Mas eu tive que votar, porque aqui eu tenho uma sociedade inteira e tenho que pesar os dois lados. Como estão aqui os dois lados? E naquele momento, eu achei que o prefeito teria tido um pouco de preocupação quando alguém aqui estaria votando contra e justificando. Mas o fato se repete da mesma forma novamente esse ano. O que me indigna mais uma vez? Tudo bem, o PROAC não conseguiram fazer o aporte do PROAC. Dificultou a questão da parada. O prefeito já sabia que ele ia fazer a parada. Tá? Ele não veio em momento nenhum, mesmo porque ele não precisa do nosso aval. Mas se ele quis o nosso aval, por que não veio aqui falar com a gente? Por que não veio dizer, olha, aconteceu isso, o PROAC não conseguiu fazer o aporte para a parada, e agora eu estou numa situação difícil, porque eu vou ter que bancar a parada total. E tem mais, eu vou ter que tirar de algum lugar. Porque eu não tenho, vocês sabem. Eu passei 3 anos e meio dizendo que eu não tenho dinheiro, que foi a maior crise que eu enfrentei, que nenhum prefeito enfrentou crises como eu. Eu discordo, mas ele pensa assim. Tá? Então, gente, não é bem isso. E agora chega para nós aqui e quer jogar batata quente na mão de cada um e não quer sequer aceitar a posição de cada... Não é assim, gente. Nós temos que estar longe dessa política. E política se faz aqui, no município. Não é no Estado nem na União, não. Então eu estou feliz, muito feliz, de vocês estarem aqui hoje para poder saber de nós, e não de uma rádio, e não de uma politicagem, o verdadeiro fato que aconteceu aqui na segunda-feira passada. Não precisava nem vocês estarem aqui. Não precisava. Porque o projeto em nenhum momento foi recusado. Em nenhum momento.
Quem pediu vistas? Se vocês pegarem a gravação, ele diz: não sou contra, só quero saber. E conforme de onde vier o recurso, eu vou avaliar. Direito dele, gente. Ele é vereador da cidade, ele não é vereador de uma parte alta da cidade. Né? Então não houve nada disso, em momento nenhum. A rádio até falou muito, e eu vou aproveitar aqui também, presidente, e dizer, e já vou fazer as minhas considerações de último ano, sem sombra de dúvidas. Ana Cláudia, em momento nenhum vereador aqui sequer manifestou ou deixou qualquer ato que pudesse mostrar que tivesse com desconfiança de qualquer pessoa ou de qualquer instituição que tome conta do Natal. Isso não foi nem sequer falado. Mas a rádio quis dizer algumas coisas. Então, pelo amor de Deus, você me conhece e eu te conheço. E vou dizer, eu vou votar favorável à questão do Natal esse ano, em reconhecimento a você. Porque o prefeito caberia muito a ele. Ele não precisaria, e eu repito, trazer o projeto para nós. Ele já tinha decidido, ele já sabia de onde tirar o recurso. Ele sabia que isso é uma prioridade dele. Ele não perguntou para nós se aqui tinha alguém que achava que essa era a prioridade ou não. Tá? Então, eu sinto dificuldade em votar. Sabe por quê, Ana Cláudia? Porque tem um pessoal do Pedregulho, a quem eu fui procurada, que queria 2 quilômetros de asfalto. E é muito difícil para mim, nesse momento, dizer isso, mas eu vou dizer mais uma vez. Eu consegui 250 mil para fazer esse asfalto. O prefeito disse que daria 150 mil para complementar o asfalto e teria resolvido o problema. O prefeito disse que não tem. 150 mil para o asfalto. Tá? Então, eu quero só, dando esse exemplo, dizer para vocês que não é nada com vocês, nem contra a parada e muito menos da lisura que vocês trabalham. Não é com vocês. A questão é a forma com que o executivo tem feito e colocado as coisas para o legislativo. E que, sem sombra de dúvida, sobrecai sobre toda a população. Tá? Então, Ana, esse ano, voto favorável, sim, à parada de Natal, com o coração partido de novo, porque ele não me concedeu 150 mil, que não era para mim, mas para os munícipes lá do Pedregulho, onde eu fiz a minha parte, e ele não conseguiu fazer a dele. Mas quero deixar bem claro aqui, que voto por você, Ana, porque é injusto com tudo o que você faz. E se esse projeto tem ainda a continuidade da parada de Natal, é porque você ainda está à frente desse projeto. Então, como sanjoanense, eu não poderia deixar de dar o meu voto favorável em reconhecimento ao seu grande trabalho. Dessa forma, eu quero deixar claro mais uma vez, presidente. Fiquem tranquilos. Aqui existem divergências de ideias. E, de forma alguma, pessoas contrárias a posturas, a projetos, de forma alguma. Como foi dito, como foi explorado, como foi falado na mídia, de uma forma grotesca, pobre, usando a população e usando atitudes de vereadores que têm a hombridade de votar um projeto em sistema de urgência, mas têm a hombridade maior ainda de dar o direito a um colega, um vereador, que tenha vistas, para que ele também possa votar com segurança. Tá? Me desculpe eu ter alongado, mas era fundamental que eu trouxesse aqui essa explicação, o começo do projeto. Quero agradecer muito a Regina, perdoe a Regina, que foi colega e companheira nesse projeto desde o começo. Claudinei diz a verdade, Regina faz de lá as tripas e corações, inventa, reinventa, e só quem vai no barracão sabe do que ela faz e do que ela tem feito, e às vezes com muito pouco dinheiro também.
Tá? Mas eu precisava mostrar como foi a ideologia do projeto e para onde ele está indo. E eu esperava que o ano passado o prefeito já tomasse algumas atitudes para que isso não tornasse a acontecer nesse momento de novo de crise. E que fique alerta aos futuros vereadores e ao prefeito, ao vice-prefeito, que para o próximo ano, e no começo já o Natal acaba, nem bem acaba, a gente já pensa nele de novo. Quem sabe a associação possa já começar a existir, as empresas possam começar a ser patrocinadoras, para que não tenha essa divergência e que a prioridade possa ser cumprida, que o Natal possa vir sim, mas fora um pouco do orçamento da prefeitura, que não vai conseguir fazer toda a sua demanda o ano que vem. E a gente sabe, não podemos ficar sem o Natal, que já está virando uma tradição. Mas é preciso, com muita urgência, senhor vice-prefeito, buscar essa nova solução. É preciso retomar esse projeto do início e a proposta porque ele foi criado. Porque aí sim, o ano que vem, não teremos essa dificuldade de forma alguma e o prefeito terá muita tranquilidade em fazer mais uma vez o projeto. Então eu agradeço a todos, parabenizo Regina, parabenizo a Ana Cláudia, fica tranquila, Ana, que a gente sabe do seu esforço, da sua idoneidade. A Ana no começo estava chorando aqui, numa questão muito preocupante com ela mesma, porque ela é, como pouco que eu conheço, mas dentro do pouco, soube o muito que ela é. Ela tem uma grande preocupação sobre seus atos e sua atitude moral e ética. E da forma com que foi até explorado, deu-se a entender que a questão ética, moral, das pessoas que fazem o Natal, da Regina e principalmente da Ana, por causa da parada, estavam sendo julgadas. Em momento nenhum ninguém teve esse julgamento. Tá? Então, parabenizo a todos. Fiquem tranquilos. Mas estou feliz porque tive a oportunidade de falar e que as pessoas entendessem um pouquinho mais o projeto de Natal. Senhor presidente, muito obrigado. Vereador João Henrique. Como está suspenso, eu ia pedir a parte, mas na verdade eu vou aproveitar só fazer uma consideração em tudo que o Claudinei falou e o que você falou também que foi dito. A gente fica preocupado com várias coisas que estão acontecendo e usando, às vezes, erradamente, tá, o cargo que tem. Né? E a minha preocupação é em relação a isso. Como você disse, eu não vou ser repetitivo, ninguém aqui julgou ninguém. Né? Simplesmente a gente acatou uma vista do Claudinei para que ele pudesse analisar e até nós também analisarmos um pouquinho melhor o projeto, porque esse projeto ele entrou na segunda-feira à noite. E aí, as coisas que nos preocupam são as prioridades do prefeito, e não a parada de Natal, e não como vai ser feita, como vai ser organizada, nada disso, nenhum momento. E sim, as prioridades do prefeito. Como nós podemos ver no jornal oficial que a gente acabou de receber, né, nós estamos pagando, saiu no jornal oficial aqui, né, 365 mil, considerando que esses pagamentos referem a despesas de juros e amortizações de dívidas. Tá? Isso aqui o que é? Provavelmente é o projeto do SIC. Então é dívidas. Tá? Os empresários que estão aí, as pessoas que mexem com empresas, sabem que todo final de mês eles têm que recolher o Fundo de Previdência, o INSS, de todos os servidores. E o prefeito não fez isso. Ele está devendo 16 milhões de reais para o Fundo de Previdência dos servidores. Então, são prioridades que a gente questiona aqui, que cada um às vezes tem um posicionamento a favor ou contra. Tá? Das prioridades do prefeito, não do evento, e sim das prioridades. Eu não vou repetir em relação à área de saúde, eu não vou repetir as coisas que você já falou, senão eu vou ser repetitivo. Mas eu queria só complementar essas duas coisas, que são mais duas situações que estão aqui. Então, eu na minha casa eu tenho que ter prioridade. Então, às vezes, cada um expõe seu voto aqui de acordo com a prioridade que cada um entende que teria que ser usado o dinheiro. Mas, como você bem disse, o prefeito poderia ter pego esse projeto, passado sem passar pela Câmara Municipal.
né? Mas se ele quis a opinião nossa, nós temos que expressar de acordo com o que cada vereador entende. E eu também entendo que no momento que nós estamos, eu não posso ser favorável a esse projeto. Ponto. Agora, cada um se posiciona. E o respeito é importante a cada um de acordo com o seu posicionamento. Tá bom? Eu só queria complementar isso. Muito obrigado, Helenice e Claudinei, por tudo que vocês disseram. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Odair Pirinoto, Gerson Araújo, vereador Roberto Campos, João Henrique, vereador Claudinei Damalho, doutor Marco, Bira, Helenice, vereador Zé Eduardo, vereador Vinícius Bovo, vereador Tite, João Anselmo, vereador Claudinho, Fernando Betti e doutor Ademir. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, dando prosseguimento à palavra livre, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação de novos colegas que irão ocupar a tribuna esta noite. Mais algum vereador gostaria de falar na tribuna? Não havendo mais inscritos, declaro a palavra livre por encerrada e solicito agora a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Gostaria de pedir aos colegas, a Silvia gostaria de falar, e a Ana Cláudia também. Os trabalhos estão suspensos.